O Redmi Note 9 é a aposta mais recente da Xiaomi no mercado nacional. Mas será que ele é um melhor celular que o Galaxy A31 da Samsung, que também é um lançamento recente da empresa coreana? Uma coisa eles têm em comum: custam mais caro do que deveriam. E o que você deve estar querendo saber é qual vale mais o seu dinheiro, certo? Então vamos descobrir isto neste comparativo do tudocelular.com. A Samsung vem trazendo para os modelos intermediários o entalhe de furo presente em seus flagships. Mas ao contrário do que temos no A51, o A31 ainda adota um entalhe de gota mais antigo. O Redmi Note 9, por outro lado, tem design mais atual por ter furo que fica no canto esquerdo e que distrai menos. A Xiaomi prezava por qualidade mais premium em seus intermediários com celulares com traseira em vidro. No Note 9 temos o mesmo acabamento em plástico do rival. Se para você importa apenas qual é o celular mais compacto, leve e confortável de usar com uma mão, então é o A31 o que deve escolher. Agora, se prefere biometria mais ágil e que falha menos, o Redmi Note 9 se destaca pelo seu leitor tradicional na traseira. O A31 tem biometria na tela, que pode parecer mais avançada, mas é mais lerda e demora um pouco para você acertar o local exato do sensor. Em termos de tecnologia, você tem Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5 e USB-C nos dois. O Redmi Note 9 leva vantagem por ser mais completo e vir com NFC e até infravermelho para usar o celular como controle remoto universal. Iniciamos o comparativo com um ponto para o aparelho da Xiaomi. Quer a melhor tela? A Samsung vence. O A31 traz painel Super AMOLED com brilho superior, contraste infinito para preto perfeito e melhor ângulo de visão. O Redmi mantém a mesma tecnologia das gerações anteriores, porém a Xiaomi acabou economizando no painel usado e escolheu um com brilho baixo e que apresenta má calibração de cores. E qual é melhor na parte sonora? Ambos possuem apenas um alto-falante na parte inferior. O som mono não é muito potente em nenhum dos dois. O áudio é desbalanceado e tende mais para os agudos no modelo coreano e graves no rival chinês. O A31 vem acompanhado de fone de ouvido, o mesmo que vem junto com os celulares de entrada da Samsung. A qualidade sonora é limitada e compromete a experiência com músicas. Os dois empatam em som e o A31 leva um ponto extra por tela. Os dois saem da caixa com Android 10 modificado. No caso da Samsung, temos a One UI 2.0, a mesma presente em todos os recentes lançamentos da coreana. O Redmi traz a MIUI 11 e logo mais receberá a nova versão apresentada pela Xiaomi recentemente. Cada software tem seus diferenciais, como no caso do Note 9, que traz o Game Turbo 2, que aprimora a experiência com jogos e até mede a taxa de FPS. Ele também vem com aplicativo de controle remoto e funciona com diversos eletrônicos. Já em fluidez do sistema, o A31 leva a melhor. Cada um ganha um ponto na parte de software. No hardware temos MediaTek dos dois lados, Helio P65 no A31 e G85 no Note 9. Qual é melhor? Tecnicamente eles são bastante parecidos, mas em nosso teste de velocidade padronizado tivemos uma diferença grande no desempenho. O A31 foi 39 segundos mais rápido na abertura de aplicativos e jogos em multitarefas. Em benchmarks é onde vemos a superioridade do Redmi com uma pontuação média 20% maior nos testes sintéticos como o Antutu. E jogos? Como temos a mesma GPU e resolução de tela, o desempenho é similar. A vantagem do Note 9 está no Game Turbo. Mas o Galaxy A31 leva ponto por melhor desempenho no geral. Os dois trazem praticamente o mesmo tamanho de bateria, com pequena vantagem de 20 mAh para o Redmi Note 9, mas, por incrível que pareça, ele entrega autonomia inferior. Como isso é possível? Podemos apontar algumas possibilidades, como o Helio G85 talvez ser menos eficiente que o P65, a MIUI pode não estar bem otimizada ou a tela maior estaria devorando mais energia. É uma diferença de pouco mais de 10% na duração. O que importa é que os dois entregam autonomia com folga para mais de um dia. Já no tempo de recarga, o Note 9 é mais rápido, graças ao carregador mais potente que vem com ele. Temos um ponto para cada. A A31 tem melhor autonomia e Note 9 recarrega mais rápido. A câmera é de 48 megapixels nos dois, o que muda é a abertura focal um pouco maior no Redmi. Isso ajuda o modelo chinês a enxergar melhor no escuro. E realmente o que vimos foram fotos mais claras do que as do A31, sem falar que o Note 9 vem com o modo noturno que ajuda bastante, estando este ausente no rival. O Galaxy já leva vantagem em fotos tiradas de dia, ele sofre menos com ruídos em locais fechados e apresenta melhor equilíbrio de cores e HDR mais eficiente em dias ensolarados. Os dois possuem lente grande angular, mas nenhum faz um bom trabalho. A macro é melhor no A31 e registra mais detalhes, enquanto o sensor de profundidade funciona bem em ambos. Damos um empate para o conjunto de câmeras traseiras de cada um.
Nenhum chega a impressionar em selfies, mas o Galaxy é o melhor dos dois. Fotos tiradas de dia em locais bem iluminados apresentam qualidade similar no A31 e Note 9, porém basta a luz cair para a qualidade da câmera do modelo chinês ir junto. O modo retrato falha menos no A31 e não sofre com HDR problemático que resulta em fundos de foto estourado. Temos então mais um ponto para o A31 por melhores selfies. Se busca um celular para gravar em 4K, então pode esquecer. Tanto o A31 quanto o Note 9 filmam apenas em Full HD, seja com a câmera traseira ou frontal. Nenhum tem sistema avançado de estabilização, o que resulta em vídeos tremidos. O foco do A31 é um pouco mais ágil e a captura de áudio é melhor. E assim, encerramos a parte de câmera com mais um ponto para o Galaxy. O A31 chegou inicialmente por R$ 2.000, mas a Samsung decidiu aumentar o preço para R$ 2.400 na sua loja oficial. O que era caro ficou mais caro ainda. A Xiaomi foi além e chegou pedindo R$ 2.700 pelo Redmi Note 9 no Brasil. E isso pela versão com menos RAM e metade do armazenamento. Se fizer questão de ter o modelo com 4 GB de RAM e 128 de memória interna, terá que pagar quase R$ 3.000. Se você não se importa com o produto importado, conseguirá pagar menos do que encontra no rival da Samsung. Mas tenha em mente que abrirá mão da garantia nacional e levará metade do armazenamento interno. Com isso, damos o último ponto ao A31 por ter melhor custo-benefício. Quando analisamos o Galaxy A31, dissemos que ele não valia a pena pelo preço que a Samsung cobra e ainda mantemos esse pensamento. Mas se você está em dúvida entre ele e o Redmi Note 9, então recomendamos escolher o modelo coreano por ser um melhor celular e com custo-benefício menos ruim. Você levará tela superior, sistema mais fluido, maior desempenho, bateria de maior duração e melhor câmera para fotos e vídeos. Tudo isso pagando praticamente o mesmo do rival importado e levando garantia e o dobro de armazenamento. Mas é claro que nada impede de encontrar alguma promoção irresistível com o modelo chinês. É por isso que compartilhamos os links aí abaixo, com as melhores ofertas para os dois aparelhos. É só clicar e economizar. Comenta também aí o que você achou da vitória do A31. Foi justa? Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos nas próximas.